Olá, meus amigos, eu vou dar sequência ao estudo das profecias bíblicas, falando a respeito do tempo do fim, a respeito das profecias que estão descritas desde o Antigo Testamento. E como eu tinha prometido em outro vídeo, eu vou falar a respeito de algumas questões doutrinárias para que pessoas que são leigas no assunto ou estão começando agora a entender a respeito das coisas que estão acontecendo e vendo vários vídeos e pessoas diversas falando a respeito desse tempo que nós estamos vivendo, a iminência, o aparecimento do anticristo governando sobre as nações da terra, esse crescimento político, a desordem mundial, a promessa de paz e segurança num conflito que existe armado de guerras e rumores de guerras, que Jesus mesmo tinha mencionado em Mateus capítulo 24. Então, talvez pessoas que não conheçam a respeito de teologia, a respeito da escatologia, então este vídeo visa exatamente dar alguma clareza a respeito de algumas posições doutrinárias, porque as pessoas ouvem muitas coisas, às vezes não sabem se localizar dentro do contexto profético e não sabem dizer exatamente aquilo que é bíblico ou aquilo que é doutrina de homens. Então, eu quero tratar nesse assunto especificamente, nesse vídeo, de dois temas, um deles a respeito do milênio. O milênio é um governo de 1000 anos de Cristo aqui na Terra, que está descrito em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4, quando depois de terminada a tribulação, Jesus Cristo vai destruir o anticristo com o sopro de sua boca, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, e vai estar destruindo os exércitos das nações, Apocalipse capítulo 19, na batalha do Armagedon, e desta forma então vai estabelecer um reino de justiça eterna, cumprindo a profecia das 70 semanas de Daniel 9, 24, com o reino de justiça eterna, com o fim dos pecados, com a expiação das iniquidades, com a unção do Santo dos Santos, ele sendo reconhecido como Rei e Deus de toda a terra. Então, a partir deste momento, então, no capítulo 20, versículo 4 de Apocalipse, fala então que os mártires, aqueles que morreram durante a tribulação, vão ressuscitar, fala da primeira ressurreição desses homens e mulheres que vão ressuscitar para reinarem com Cristo durante 1000 anos. Então, esse governo de 1000 anos, descrito nesse texto de Apocalipse 20, versículo 4, como também Jeremias 23, 5, fala que o rei Jesus, o rei que vai governar e agir sabiamente aqui na terra. Existem profecias como, por exemplo, Zacarias capítulo de número 14, fala a respeito desse assunto, de o rei Jesus pisando sobre o Monte das Oliveiras e depois destruindo os inimigos ali, que será também a batalha do Armagedon descrita lá em Zacarias 14, e depois ele se assentando no santuário, assentando no seu trono da sua glória, e todas as nações vão subir de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos. E Isaías 65, versículo 17 até o final do capítulo, fala a respeito também que viver até 100 anos, ou morrer aos 100 anos, é morrer jovem, porque aos homens vai dar a vida como a longevidade das árvores, e também as pessoas vão trabalhar, não vão trabalhar em vão, vão plantar as suas vinhas e vão colher, vão edificar as suas casas, vão habitar nelas. Então fala de um tempo de justiça, tá? Do reino de governo de Cristo sobre todas as nações da terra, ele reinando a partir de Jerusalém sobre todas as nações. E no texto de Apocalipse 20 fala que os mortos em Cristo, durante a tribulação, vão ressuscitar e vão governar com Cristo, reinarão com ele durante 1000 anos. Então, quando se fala a respeito de milênio, é esse governo de Cristo durante 1000 anos aqui na terra. E quanto às posições escatológicas que foram geradas no decorrer dos anos, e como eu tinha mencionado, talvez muitas delas sem entendimento claro, e cada uma dessas posições, na verdade, tem coisas verdadeiras e tem coisas que não são verdadeiras, não são bíblicas e não são coerentes com a profecia da palavra das Escrituras Sagradas. Mas existe uma posição que fala do amilenismo. Isso quer dizer, não existe um milênio literal. Não existe um governo de Cristo aqui na Terra. Cristo governa apenas espiritualmente. Então, desde que ele subiu às alturas, ele assentou no trono da sua glória, então o próprio Cristo governa sobre todas as nações e nós vivemos debaixo do reino de Cristo espiritual e não um governo natural na nação de Israel, na cidade de Jerusalém, como está descrito nessas profecias que eu mencionei, Isaías 65, 17, Zacarias 14, tá? Ou Jeremias 23, 5, entre outras palavras proféticas que falam também a respeito deste governo ou deste reino de Cristo durante os 1000 anos.
Então, essa posição amilenista, exatamente pessoas que não creem na literalidade dos textos da Bíblia, com esse governo de Cristo existindo sobre todas as nações. Existe uma outra posição que fala do pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? São pessoas na igreja, pregando o evangelho para toda criatura e estabelecendo o reino de Cristo aqui na terra, preparando o mundo convertido para receber Cristo para governar. Então seria um período de 1000 anos que estaria sendo executado pela igreja ou pelas pessoas que têm fé em Cristo, para colocar tudo em ordem, converter as pessoas dos seus pecados, por meio, claro, da pregação da palavra, e depois de tudo pronto, então Cristo volta para governar sobre este mundo já unificado e direcionado para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esta palavra, esse entendimento do pós-milenismo, na verdade, ela está sendo muito usada pela nova era, tá? Por pessoas dizendo que os homens têm que preparar todas as coisas, é a capacidade humana que vai levar a uma nova ordem mundial, a um tempo de paz e segurança, e então vai haver um Cristo que vai governar sobre todas as nações com essa nova ordem mundial. Então, apesar de ser uma posição escatológica bíblica, ela está sendo usada por pessoas que, ao contrário, rejeitam a Cristo Jesus e estão profetizando a respeito de um novo Cristo para uma nova era e, nessa forma, também perseguem os cristãos e tentam destruir a fé em Jesus para que todas as pessoas do mundo possam adorar a um novo Cristo dessa nova era. E existe a posição doutrinária chamada pré-milenismo. Isso quer dizer a volta de Cristo para governar sobre todas as nações da terra. Ele mesmo, rei que vai entrar na terra, vai voltar dos céus, trazendo os seus escolhidos para reinarem com ele durante os 1000 anos. Então, o governo de Cristo começa com Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça de todos os principados e potestades. Ele governa sobre tudo, tudo foi feito para ele, por ele e para ele. E ele vai exercer o domínio sobre todas as nações da terra. Então, essa posição de volta de Cristo pré-milenista, ele estabelece o governo que ele vai exercer sobre todas as nações da terra. Essa é a posição bíblica, coerente, que está escrita nos textos da palavra. Então, eu, de maneira simplificada, estou falando a respeito dessas posições, né? Volta de Cristo pré-milenista. Mas antes de haver esse milênio, existe um outro ponto de doutrina que eu vou abordar agora. Esse outro ponto de doutrina é a respeito da tribulação, ou grande tribulação, que Jesus descreveu em Mateus capítulo 24, versículo 15 em diante, até o versículo 31, na verdade, que fala a respeito de o anticristo assentando-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, que está em Mateus 24, 15, fazendo referência à profecia de Daniel 9, 27, que diz que na metade da semana o anticristo vai tirar o sacrifício costumado, os sacrifícios, ofertas de manjares, oferta de cereais, a oblação. Então, Daniel 9:27 fala a respeito disso, que um culto que vai ser prestado a Deus com a reconstrução do templo em Jerusalém vai ser tirado pelo anticristo na metade de um período de 7 anos que ainda vai começar a acontecer. E na metade dos 7 anos, diz, virá o Assolador, que é o anticristo, durante 3 tempos e meio, tá? Durante 42 meses, Apocalipse capítulo 13, versículo 5, fala que ele vai agir durante 3 anos e meio, ou 1260 dias, Apocalipse capítulo 12, versículo 6, Apocalipse 12, versículo 14. Então, um período de tempo, depois de um período de aliança de 7 anos entre árabes e israelenses, dividindo a cidade de Jerusalém, estabelecendo um tempo quando vão dizer paz e segurança, e na metade deste tempo vem repentina destruição. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3, fala a respeito desse assunto. De um tempo de paz e segurança, as pessoas dizendo paz e segurança, mas vem repentina destruição, como a dor de parto está para aquela que está para dar à luz. E esse período de tempo de ação do anticristo durante 3 anos e 6 meses, a segunda metade dos 7 anos da aliança árabe-israelense, quando haverá então a manifestação, a apresentação do Cristo da nova era,
ou do anticristo, chamado biblicamente. E Mateus 24, 15, Jesus fala a respeito desse assunto. Quando vocês virem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, que os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ai daquele que estiver no campo, não volte para a cidade, não volte para pegar na sua casa coisa alguma. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado, porque haverá dias de tribulação, de grande aflição na terra, como nunca houve nem haverá jamais. Mateus 24, versículo 21, fala isso. Haverá um tempo de grande aflição ou de grande tribulação, como desde o princípio do mundo não houve e nem haverá jamais. E Mateus 24, 29, Jesus fala: logo em seguida a tribulação daqueles dias, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória, com os seus escolhidos, chamados pelo toque da trombeta dos anjos, de uma a outra extremidade dos céus, eles voltando com Cristo, que é os escolhidos de Deus, a igreja que estará no céu nesse momento, depois do arrebatamento da igreja, e vai voltar com Cristo para estabelecer o período de governo de Cristo, aquele reino milenar que vai acontecer com a vinda de Cristo aqui na Terra. Ele vai destruir o anticristo, que vai estar governando nessa segunda metade dos 7 anos, vai destruir com o sopro de sua boca, 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, e vai então estabelecer o seu governo depois da batalha do Armagedon, destruir os exércitos das nações. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 21 fala a respeito desse assunto. E ele vai então estabelecer o seu reino, e aí as doutrinas que são levantadas a respeito desse assunto é que eu vou falar das 3 doutrinas que é chamado de pré-tribulacionismo, a outra que é midi ou mesotribulacionismo e também o pós-tribulacionismo. Então você deve ter ouvido alguma coisa em vídeos ou algum comentário e talvez não tenha clareza a respeito do que significam estas coisas. E cada um deles tem o seu ponto verdadeiro e também tem os seus pontos confusos, mal interpretados das Escrituras Sagradas. Então, eu vou de maneira simples também falar a respeito desse assunto e em outros vídeos nós vamos aprofundar falando dos pontos de doutrina de cada um deles e aquilo que está com fundamento nas Escrituras, nas profecias bíblicas, e para que você possa ouvir os diversos mestres que estão ensinando a respeito desse assunto, via YouTube ou pastores nas suas igrejas falando a respeito desse assunto, embora há muita confusão e nem os pastores sabem muito bem a respeito desse assunto, mas agora, com as coisas acontecendo, as pessoas estão procurando conhecimento e estão aos poucos tendo entendimento a respeito desses assuntos. E muito bem. As posições, então, a respeito da tribulação, que é esse período que Jesus mencionou, Mateus 24, 21, quando o anticristo vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, fala a respeito desse assunto também. E aí existem posições a respeito da vinda de Cristo, que as pessoas falam a respeito da vinda de Cristo pré-tribulacionista. Isso quer dizer, eu vou falar a doutrina como está sendo ensinada, embora ela não seja exatamente verdadeira, mas para que você tenha uma noção. As pessoas normalmente, teólogas, falam a respeito de um período de 7 anos de tribulação. É a última semana da profecia de Daniel, no capítulo 9, versículo 27, que diz lá que um príncipe dos povos fará uma firme aliança com muitos por uma semana de anos, que quer dizer 7 anos. E aí, aqueles que creem na volta iminente de Cristo, quer dizer, num dia e hora que ninguém sabe, de surpresa, então Jesus Cristo vai voltar, e com a volta de Jesus Cristo para o arrebatamento da igreja, então nada mais detém a manifestação do anticristo, e então ele começa a governar sobre todas as nações da terra durante um período de 7 anos. Então fala da volta de Cristo pré-tribulação, antes dos 7 anos da tribulação, segundo o entendimento dessa posição doutrinária escatológica, que ela tem uma parte verdadeira e uma parte errada, tá? Confusa, não vou dizer que ela é mentirosa, mas assim, com pontos de discordância com aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, e nós vamos falar isso depois em outros vídeos. Existe uma outra posição doutrinária que fala a volta de Cristo midi ou mesotribulacionista.
essa posição doutrinária entende que o anticristo vai governar durante 3 anos e meio como anticristo. Ele está presente no começo dos 7 anos, fazendo aliança, estabelecendo o governo de Israel, vai estar crescendo politicamente, e na metade dos 7 anos é que ele se manifesta como anticristo. Então, a igreja estaria, durante este período dos 3 anos e meio iniciais, que seria um período de paz e segurança, e depois seria arrebatada na metade dos 7 anos, na metade do período de 7 anos de tribulação, segundo este entendimento. Da mesma forma, existem verdades nisso, como também existem mentiras ou mau entendimento a respeito desses assuntos. E também, finalmente, uma outra posição doutrinária escatológica que fala do pós-tribulacionismo. O que quer dizer isso? Que vai passar um período de 7 anos com o anticristo governando sobre todas as nações, crescendo em poder, aquele período da segunda metade com mais intensidade, com sinais, com poderes acontecendo, sinais do Apocalipse acontecendo, e a igreja não será arrebatada antes da tribulação, nem no meio dos 7 anos, mas vai ser arrebatada depois dos 7 anos, vai subir aos céus e vai voltar com Cristo para o estabelecimento do governo milenar, então com o governo pré-milenar, né? A volta de Cristo pré-milenar, mas após os 7 anos de tribulação. Existem pontos verdadeiros nesse entendimento, existem pontos confusos e mal interpretados nesse entendimento escatológico também. Então, desta forma, de maneira geral, no decorrer da história, quando começou-se a estudar a respeito desse assunto, começou a se falar de maneira mais ampla da vinda de Cristo para o arrebatamento da igreja pré-tribulacionista. Então, a maior parte das pessoas foram ensinadas a respeito desse assunto. Existem algumas pessoas que falam da posição mesotribulacionista, do arrebatamento na metade dos 7 anos, teoricamente dos 7 anos de tribulação, e existem, de maneira mais crescente, cada vez mais pessoas falando a respeito da vinda de Cristo ou do arrebatamento da igreja, com a vinda de Cristo pós-tribulação, após os 7 anos. Quer dizer, passa durante 7 anos aqui na Terra, sofrendo todas as coisas que vão sobrevirão ao mundo, as catástrofes, as fomes, os terremotos, as epidemias e a perseguição também que o anticristo vai impor sobre essas pessoas de todas as nações da Terra, mas também mesmo os mortos em Cristo vão ressuscitar e vão reinar com Cristo durante os 1000 anos também. Então, de maneira simples, existem essas posições, né? Então, eu estou dando só esta abertura para depois nós podermos aprofundar a respeito dos textos bíblicos e ter clareza a respeito dessas posições teológicas que foram já estudadas e estão sendo ensinadas, e essas brigas, essas contendas que existem via YouTube, assim, acusando o outro que está falando mentira, que isso não está na Bíblia. Então, essas confusões existem, e por isso que eu estou falando de maneira genérica, tá? De maneira bem simplificada a respeito dessas posições doutrinárias, só para dar essa ideia do que cada um dos pastores, pregadores, mestres estão ensinando por aí, para que você possa ter um entendimento, inclusive quando eles acusam. O pré-tribulacionista está ensinando mentira. O mid-tribulacionista está ensinando mentira. O pós-tribulacionista está viajando, não está falando a verdade. Então, essas discussões teológicas, na verdade, não deveriam estar acontecendo. E vão estar acontecendo, assim, mais clareza e entendimento à medida que nós estamos vendo os fatos cumpridos das profecias. A palavra de Deus é a verdade, o entendimento da Bíblia é um só, embora os homens não tenham a clareza suficiente, e por isso eu tinha mencionado as palavras de Jeremias capítulo 23, quando fala que nos últimos dias nós entenderemos isso claramente, como também Jeremias 30 fala a respeito desse assunto, 30, 24 de Jeremias fala a respeito disso também, que nos últimos dias nós vamos entender essas coisas. Então tem palavras proféticas que foram seladas até o tempo do fim, conforme a palavra de Daniel, capítulo 12, versículo 4 e versículo 9, fala a respeito desse assunto.
selado o entendimento e à medida que nós estamos vivenciando os fatos profetizados, então nós vamos ter uma clareza maior. Claro, temos várias fontes de recursos de estudo da palavra. É muito importante, então, nós nos apegarmos às profecias bíblicas, buscarmos o entendimento pela palavra. Então, não é simples ouvir uma pregação, uma palavra de ensino, sem verificar nas Escrituras aquilo que está escrito. Essa é a minha intenção, de trazer não teorias, né? Não vou ficar defendendo nenhuma dessas posições. Aliás, eu não acredito em nenhuma delas, porque eu verifico que existem erros de entendimento em cada uma delas. Então, nós vamos estar falando a respeito, não que eu estou criando uma nova teoria, uma nova posição teológica, não é isso. Eu tenho um entendimento diferente e vou estar falando a respeito desse assunto, embora pessoas que estudam a escatologia vão me classificar, se já não classificaram. Algumas pessoas já me acusaram de eu ser pré-tribulacionista, que isso é mentira, que isso eu estou ensinando coisas mentirosas, que eu sou o filho do diabo porque o diabo é o pai da mentira. Então, mas nós vamos verificar nos textos bíblicos o que fala a respeito de cada uma dessas posições. Aliás, a posição bíblica e então as doutrinas humanas nessas posições pré-tribulacionista, médio-tribulacionista, pós-tribulacionistas, amilenista, pré-milenista, pós-milenistas, possam ser entendidas com mais clareza. Então, apesar de um vídeo curto, objetivo, para falar a respeito dessas posições doutrinárias, é uma base para depois nós construirmos o entendimento das profecias, dos versos profetas na Bíblia, a própria palavra, o entendimento do livro de Apocalipse, as palavras que o Senhor Jesus Cristo mencionou nos evangelhos, as palavras que o apóstolo Paulo mencionou ensinando para a igreja. Então nós podemos ter uma visão panorâmica para então depois podermos aprofundar e ter um entendimento mais claro e correto daquilo que está escrito na palavra de Deus e não nas doutrinas de homens, nem a minha doutrina, nem a doutrina do pré, do médio, do pós-tribulacionista, de qualquer uma dessas coisas. Não interessa muito essa questão de posição doutrinária. E as pessoas ficam classificando, você é isso, você é aquilo, acredita nisso, acredita naquilo. Na verdade, são doutrinas de homens que foram criadas com base, sim, nas palavras bíblicas, mas que, infelizmente, aliás, pela soberania de Deus, Deus selou o entendimento até o tempo do fim. E ele disse, o saber se multiplicará, muitos esquadrinharão esse livro, Daniel 12:4, e o saber se multiplicará. Então o saber está se multiplicando, as pessoas estão se aplicando cada vez mais à palavra profética, e então dessa forma o entendimento está sendo ampliado a cada dia, a cada momento que nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir. Ela é fiel e verdadeira, e ela é única. Existe uma só palavra e não diversas posições teológicas como hoje nós vemos, por enquanto, mas haverá clareza cada vez maior. Então, assim eu encerro este vídeo falando a respeito dessas posições doutrinárias, e nós vamos dar sequência em próximos vídeos falando dos textos bíblicos a respeito da palavra de Deus para esse tempo do fim. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe.